E a gente vai receber agora a Beth Olegário. Ela é graduada em Letras, tá, gente? Pela UFRN e mestre em Comunicação Social pela UFPB. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem. Olha, o pessoal adora, viu? Quando a gente recebe aqui, Beth, pessoas que têm uma história linda, a gente também, uma história de vida para contar, que não foi fácil, eu acho que a vida de ninguém é fácil, né? Mas quando se tem um sonho, tudo é possível. Vamos falar um pouquinho de como é que foi a sua trajetória, como é que você começou a sonhar desde que você era criança. Fala um pouquinho sobre sua vida. Eu acho que a gente pode inverter um pouco, né, a lógica do sonho, né, no sentido de que a educação é um direito de todos. E aí a gente vive num país tão que é esfacelado também pela corrupção e de uma desigualdade tamanha que o direito à educação passa a ser um sonho, sobretudo para as pessoas que nascem na periferia, né? E aí a gente vê que desde a década de 60 a gente tem um desmonte da educação pública, né, pelo regime militar. E aí como para quem está na periferia, né, está em uma instituição, né, em que ela é cerceada o tempo inteiro, né? Você tem primeiro o cerceamento das mídias, né? Porque como é que Mãe Luísa aparece na TV? Assim, grata sou por estar aqui, mas assim, como é que o bairro aparece na TV, né? E a gente vê que a televisão ela vive sobre ela lucra sobre uma economia do medo. Então assim, Mãe Luísa ela aparece, né, na TV com um estereótipo de um bairro miserável, medíocre, onde tem, sei lá, de repente, garotos que usam drogas. Mas aí, como é que a gente pensa, sobretudo na atual conjuntura política, o avião de deputados com 500 quilos de cocaína, de pastas de cocaína? E aí, de que preconceito nós estamos falando? Há, sobretudo, um preconceito social, porque o jovem que está em Mãe Luísa, que de repente fuma um cigarro de maconha, ele é visto como um traficante ou um vagabundo. Mas se eu sou playboy, se eu tenho dinheiro e estou com cigarro de maconha, eu sou descolado, eu sou playboy. Então, assim, a gente, quando pensar no ambiente, né, nos bairros periféricos, é justamente isso, ter um olhar, né? E a televisão, ela ajuda a construir essa imagem. Essa imagem, ela é vendida, aí a gente tem os programas policiais que vendem que vivem sobre essa égide da economia do medo, né? Então, assim, a violência está em todos os lugares, mas na periferia essa imagem ela é cristalizada pelas mídias, né, sobretudo, como sendo esses bairros periféricos. É verdade, existe uma cultura, né, e é por isso que a gente está te recebendo aqui para desmistificar todos esses assuntos, né, porque realmente existe essa cultura de você e esse preconceito realmente relacionados à questão da periferia e infelizmente no nosso país essa questão da educação, que é o nosso direito, infelizmente acaba sendo até é difícil falar sobre isso, né? Porque a questão da educação é o nosso direito. Ninguém deveria ter tanta dificuldade para estudar, né? E você passou por isso, né? E é por isso que a gente quer compartilhar aqui que nem tudo é uma tristeza, né? Sim. Então, a sua vida mudou, você passou por dificuldades e hoje você conseguiu realizar o seu sonho, né? Conta pra gente, porque quando surgiu esse seu interesse pelas letras, né? Pelo estudo, apesar de você estar numa situação que é igual a todo mundo, né? Que vive ali naquele espaço. Então, eu não vim de uma família letrada, minha família não teve um grande letramento. O livro, né? O livro, ele nunca foi um artefato na minha casa. Mas estudei num colégio chamado Inarte Marins, né, em Mãe Luísa. Estudei da primeira série até o segundo ano. E, assim, os meus pais, né, a gente acho até uma ideia ingênua, mas bela também, quando eles dizem, meu filho estude para ser gente. E aí foi justamente o contrário. A educação me fez pensar, não, questionar por que estudar para ser gente. Mas eu quero estudar para ser livre, para questionar a minha realidade. E aí estudei, né, durante esse tempo inteiro nesse colégio, né, situado no bairro de Mãe Luísa, um colégio que enfrentava assim, várias dificuldades, sobretudo a falta de professores, os professores não queriam ensinar no colégio, mas aí sempre fui lendo e fui tomando gosto, né, sobretudo pela literatura e questionando também o meu espaço de estudo, né. Fico, assim, de certa maneira triste, porque assim, acho que vários dos meus colegas, eles deveriam também estar, né, de repente numa faculdade ou... Não que a universidade seja a base de tudo, né? Como um paradigma de vida. Né? Porque acho que tem uma frase fabulosa que circula nas redes: viver não cabe no Lattes.
Então, a vida é maior também Verdade. do que a universidade. A gente viu há pouco as meninas falando, deixou medicina para... E assim, acho que o mundo é isso, é plural, a gente tem que respeitar essa diversidade, sobretudo. E aí, né, com o tempo, eu conheci um grupo aqui na cidade chamado a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. São pessoas que gostam, né, na maioria dos casos, são pessoas mais velhas que gostam de ler e escrever poemas. Tive esse primeiro contato com eles, depois conheci o Flávio, os livros do Flávio Rezende. E a gente, de vez em quando, eu mostrava alguns poemas meus para ele também, né? E assim foi. Depois, eu acabei namorando com um escritor paraibano, né? Que veio representar Paraíba no primeiro encontro natalense de escritores. E aí, desse namoro, eu acabei conhecendo todos os grandes poetas, né? Poetas da cidade que eu tenho admiração. Marise Castro, conheci o Ney Leandro, o Anchieta Fernandes, o Abimael Silva... E aí o Jomar Muniz de Brito, e fui me integrando nesse universo da literatura, né? E aí fui conhecendo, né, vários escritores daqui. Eu acho que pensar localmente e agir globalmente, eu preciso conhecer primeiro, né, o meu quintal para depois conhecer Boa. o mundo. E aí fui conhecendo vários outros autores e fui acabando, né, acho que o conhecimento nos aproximou, né? Assim, hoje eu tenho uma relação amigável, né, com muitos deles. Quem mais você te admira, assim, desde sempre que você... Ai, eu admiro esse escritor, e hoje você conhece, convive? Assim, tem uma figura muito, que eu acho muito interessante daqui da cidade, que no primeiro N, né, em uma das perguntas, a entrevistada perguntou ao convidado, estava preocupada porque os filhos dela não tinham lido os clássicos, né? E aí deu a voz para a pergunta. Eu fiz a pergunta, olha, você está falando isso porque você veio de uma família, né, que tem um poder aquisitivo, e o livro, de repente, é um artefato que está na sua mesa. Mas, assim, como se os seus filhos, você está preocupado se seus filhos não leram os clássicos, quem mora na periferia, né, que não tem, geralmente, acesso ao livro, porque lá quem estava em Mãe Luísa, geralmente a gente vinha para a biblioteca Câmara Cascudo para estudar, né, para fazer os nossos trabalhos. Então, como pensar, né, a leitura desse paradigma? E, nesse momento, eu acabei chorando, assim, meio que emocionada, e... acabei sendo convidada para ir para o aniversário da Marise Castro. Então, ela, na cidade, é uma referência em termos de poesia, de elaboração e de primor, né? Da literatura. Eu acho que dentro da poesia é a Marise Castro. Para mim, é uma grande... Muito legal. E quando é que você soube, assim, que você tinha passado na universidade? Você foi estudar fora também, né? Você faz mestrado agora na Paraíba também. Como é que foi você lidar com tudo isso, né? Apesar de todas as dificuldades que você passou, você conseguiu vencer, porque é uma vitória que é simples, mas que é muito bom para todo mundo, né? Essa questão de você entrar na universidade, de você ir em busca dos seus sonhos e você se tornar uma profissional naquilo que você mais gosta, né? Conta pra gente como é que foi essa inserção na universidade. Então, eu passei, né, no vestibular para o curso de letras, e no curso eu atuava muito, né? Acho que a militância também, militância acadêmica, né? Fiz parte do Centro Acadêmico de Letras, né, e tentava promover atividades, né? Sempre me interessei pela literatura, sempre fui amiga de muitos professores. Quando eu terminei o curso, queria fazer o mestrado, né? Minha mãe disse, você não vai procurar emprego? Não, mãe, eu queria fazer o mestrado. Mas, e para minha mãe, o que é? Explicar para minha mãe o que é ter o mestrado? Ela nem sabia, até então, o que era o mestrado. Ou, tem um exemplo também de um professor meu, Humberto Emenegildo, né, que trabalha com Câmara Cascudo, um professor fabuloso da UFRN. Quando ele conseguiu conquistar o título de doutor, os pais dele também não sabiam, né, o que significava. Então, assim, eu venho dessa realidade. Mas acho que a gente tem que galgar nesses espaços. Depois da graduação, eu fiz o mestrado, né, passei na seleção do mestrado em João Pessoa, numa linha chamada Mídia e Cotidiano. No mestrado eu trabalho com suplementos literários, e como eu morava em João Pessoa, eu ganhava uma bolsa, né, para estudar. Eu tinha que pagar 6 disciplinas, mas acabei pagando 18 disciplinas, porque eu ficava, né, vivia na universidade, e acho que é isso, assim, minha vida é viver mesmo a universidade, os espaços da universidade. E aí conheci uma professora, né, que trabalha com jornal e literatura em letras, chamada Socorro Pacífico Barbosa. Essa professora ia trazer um orientador dela para a abertura do programa, chamado João Luiz Lisboa, né, um professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, hoje diretor do Centro de Humanidades, que é o maior centro da Universidade Nova. E
eu acabei participando do minicurso, né, com o professor João e depois fiquei perguntando, né, professor, eu queria saber se em Lisboa tem suplementos. Mas por quê? Você tem vontade de estudar em Lisboa? Me mande um capítulo da sua pesquisa, me fale da sua pesquisa para mim, né, saber se tinha, né, a possibilidade. Ele viu, gostou do meu trabalho, disse que em Lisboa tinha 2 suplementos. E aí a gente ficou conversando sobre a pesquisa. E eu disse, professor, eu tenho vontade de fazer o doutorado em Lisboa, mas vim de uma família pobre, não tenho condições de ir para Lisboa. Ele disse, olha, Beth, não se preocupe, né? Na minha casa você não vai passar nem fome nem frio. Pode vir para Lisboa. Fiz uma cotinha com os meus amigos do mestrado e acabei indo, né? Passei 2 meses, né? Fui super bem recebida, né? Na Universidade Nova. Assisti às aulas do mestrado e do doutorado. E aí encontrei o meu objeto de pesquisa, né? No caso, eu vou trabalhar agora, estou indo em setembro, estou fazendo uma campanha nas redes, né? Estou indo em setembro e vou trabalhar com 2 suplementos. Os suplementos são cadernos de cultura, que ele teve uma grande explosão no Brasil na década de 50. E aí eu vou trabalhar com um, que é do Comércio do Porto, o Cultura e Artes, e o Artes e Letras, que é do Diário de Notícias em Lisboa, e um suplemento do Estadão, que foi coordenado por Antônio Cândido. E aí vou perceber essas relações, né? Tentar trabalhar os suplementos no século XX, né? O espaço de representação cultural, como foi que se formou, como é que se deu essa inserção da cultura brasileira nos suplementos portugueses e dos suplementos portugueses aqui nos suplementos do Brasil. E aí, antes disso, em maio, o professor João falou comigo pelo Skype e disse, olha, Beth, a gente está com um projeto. E nesse projeto a gente vai trabalhar com um jornal e livros que foram publicados entre Brasil e Lisboa de 30 a 60. Como você trabalha os periódicos da década de 50, o grupo, lá na Universidade Nova de Lisboa, um grupo chamado Formas de Leitura e Escrita. Então o grupo quer que você participe desse projeto. O projeto vai ser submetido ao FCT, que é o Ministério do Ensino Superior, né, de Portugal. Muito e aí, ele disse, o projeto passando, a gente está esperando o resultado, você vai ficar como bolsista. E aí, né, estou indo em setembro, né, para participar do projeto. E aí, antes disso, tem os custos iniciais. Como eu vim de uma família pobre, né, não letrada e não temos, né, meus pais não têm um poder aquisitivo alto. Então, eu preciso tirar passaporte, comprar passagens. Então, esses custos iniciais para uma vida no país, né? Então, é por isso que eu estou me mobilizando nas redes para fazer a minha campanha. Olha, vamos falar sobre essa campanha já no próximo bloco. A gente vai dizer para vocês que estão em casa como é que vocês podem ajudar nessa campanha, né? Depois do break a gente volta já, porque tá muito legal esse bate-papo. A gente tá aprendendo várias coisas legais aqui com a Beth Olegário, que tá nessa história, ainda continua, né? De superação. Sim. Uma história linda, maravilhosa e, claro, tá conseguindo alcançar todos os seus objetivos, lutando bastante. Não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta e hoje a gente está recebendo uma convidada super especial, a Beth Olegário. Ela está contando a vida de superação dela e agora a gente já vai começar esse bloco mostrando algumas fotos que ela separou aqui para comentar junto com a gente. Vamos ver. E foi na minha colação de grau, né? E aí, como é que tem ali? Eu tô farta do lirismo comedido. É um poema que eu costumo recitar do Manuel Bandeira, né? E como meu nome é Beth Olegário, então a gente ficava brincando com o legado, né? O legado para a posteridade. Legal, foi na formatura então? Foi. Então, eu fiz parte do PIBID, né? Um programa de iniciação à docência, por 3 anos no Machadão, uma escola situada no bairro do Ponta Negra. E aí eu levei a turma, né? Para assistir uma peça de teatro no TAM, Teatro Alberto Maranhão. Né? Beth, eu soube que você atuou com um trabalho voluntário em Mãe Luísa. Foi isso? Isso. Teve também isso? São muitas coisas, né, que você faz. Como é que foi? Então, quando eu passei no curso de letras na UFRN, meus pais, a universidade é pública, mas como é que eu vou pagar as passagens, tirar xerox? Verdade. Então, tinha tudo isso. E meus pais não tinham condições de pagar minhas passagens, nem. Então, falei com o Flávio, disse, Flávio, eu posso trabalhar aqui na ONG, eu posso ficar à frente das atividades. E você pode me dar uma ajuda de custo para me pagar as minhas passagens. Preciso, né, para poder seguir adiante. Até que depois, né, consegui participar do PIBID e consegui uma bolsa
que também acabou me dando também o suporte, né? Então, acho que as bolsas na universidade têm um papel fundamental. Importante, com certeza, né? E essa foto? E essa foto foi onde? Foi no Rio Grande do Sul. Foi a primeira viagem que eu fiz para o Fórum Social Mundial, né? Com os Dá amigos da uma universidade. dó ali, tudo pichado, né? É na praça. Monumento histórico tão bonito. Olha aí, ela Aí foi na Arrasando Biblioteca de turista. Nacional. turistando também aproveita, né? Então, acho que a universidade me deu essa possibilidade de conhecer o Brasil inteiro, né? Várias capitais do país. Aí foi com amigos meus que estudam grego e latim na Universidade de Coimbra. Esse é o Castelo de Monte Moro Velho. Esse aí foi meu professor de filosofia. Ah, é? Como é que é o nome muito dele? engraçado ele. Vander. Eu acho que Vanderlin. Vanderlan. Ele foi meu professor também. Menina, ele arrasa. Eu Filosofia. fiquei na casa dele quando fui lá. Muito Isso é uma roda bom. de leituras, né? Acho que incentivar isso, assim, a importância da leitura, da literatura, acho que da arte na periferia é fundamental, assim como o esporte, né? Como o primeiro O entrevistado que eu estava acho aqui. mais legal de você é porque sempre quando a gente trata sobre esses assuntos relacionados à periferia, é sempre um exemplo de pessoa que saiu da periferia, né? Como se isso fosse um prêmio. Só que, na verdade, pelo contrário, né? A periferia ela precisa de pessoas como você e de pessoas e que todo mundo merece esse tipo de educação, esse tipo de vitória, né? Não é realmente ter aquela pessoa e tirar ela daquela situação, né? Muitas pessoas enxergam assim, como se fosse uma vitória você sair dali, mas pelo contrário, né? A gente precisa de mais pessoas como você, de pessoas que estudem lá e que vivam uma vida cada vez melhor, né? Com educação, com saúde, com tudo que a gente tem direito, né, Beth? Eu acho que, assim, também o olhar que a gente tinha sobre a periferia era um olhar muito criminalizado. Eu acho que hoje a gente, com as redes, a gente tem uma abertura, porque se a gente pensa no Machado de Assis, né? O maior escritor brasileiro, nasceu no Morro do Livramento, né? E aí, fez história. A Elza Soares, considerada a voz de um milênio pela BBC de Londres também. Tem inúmeras pessoas. Então, assim, por que a gente tem que olhar, ter apenas essa imagem, né? Cristalizar uma imagem de determinados espaços como... E a gente acaba reforçando estereótipos, né? Nesse sentido. verdade. Eu acho que é a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Porque a gente costuma olhar só para o lado ruim da coisa, né? Isso. A gente ressalta a coisa ruim quando a gente vê, enfim. E aí a gente tem que ressaltar a coisa boa que está acontecendo, divulgar, ajudar também, financiar, mudar essa situação, né? Não Exatamente. só fomentar cada vez mais esse estereótipo que existe, né? E tem tanta gente boa, tem tanta gente legal, tem tanta gente inteligente fazendo arte, fazendo tantos trabalhos legais, né? E o mais legal de você é que você continua com essa vivência, né? Compartilhando o seu próprio conhecimento com pessoas que precisam também, né, Beth? Sim, assim, tem algo que eu queria falar, acho que para mim foi importante. Quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, eu ofereci, né, a minha dissertação para os estudantes da periferia que têm que escolher se trabalham ou se trabalham para sobreviver ou estudam, né? No caso, assim, eu grata sou a minha família por poder estudar. Mas, assim, é a realidade de quem nasce, né, em bairros, né, periféricos, é que você tem que trabalhar, assim. Estudar é artigo de luxo, né? Existe uma indústria da educação. Sim. E aí, acho que é isso, assim. E quando penso também na literatura, eu queria voltar, né? Eu penso também na ciência. A ciência, ela não é possível fazer ciência sem criatividade nem imaginação. Então, a literatura, a poesia é isso também. Dá asas à imaginação e ser criativo. Então, olha, Beth, é isso. Arrasou. Tem uma pessoa, tem um vídeo para você, você está sabendo disso? Não. Nem a gente. Vamos ver agora essa surpresa para a Beth. Alô, Beth, parabéns, você realmente é uma grande surpresa, uma alma boa. Ai, de mãe Luísa que só cresce, orgulha e engrandece esse pedaço de terra abençoado na nossa cidade. Que você seja feliz em Portugal e quero ver você dando aula e maravilhando os seus alunos. Obrigada, TV Mãe Luísa Mais Feliz, Natal, Brasil e o planeta Terra. Luz para todos. Valeu, galera. Olha só. Legal. E aí, o que você tem a falar? Quem é? O Flávio é uma figura maravilhosa, né? Acho que ele me deu muita força e tem dado também a muitos moradores, né, do bairro. É uma figura que tem um trabalho belíssimo. Acho que é isso. Se cada um fizer a sua parte, né? Acho que um pouquinho... A gente pode, sim. Acho que um mundo melhor é possível, né? Acho que a gente
cabe, né? São as pequenas ações. A gente não pode mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso entorno, né? Eu acredito nas micro-revoluções, né? Nas pequenas revoluções, né, cotidianas que a gente pode estar fazendo. Beth, Com qual o próximo certeza. sonho da Então, lista? O próximo sonho é ir para Lisboa. Então, estou nessa campanha, é ir para Lisboa, é poder ampliar, né, a pesquisa sobre suplementos, poder alegrar também os meus pais, né, acho que eles se sentem felizes, sim, né. Quem quiser ajudar, vai lá, aonde? Então, quem quiser ajudar, tá passando um flyzinho na minha página, acho que tem vários amigos meus, professores No também Facebook? compartilhando, É no sim. seu Facebook? Tá no Como Facebook. é que tá seu nome lá? Beth Olegário. Beth Olegário. Isso. E normal, como escreve? TH. BETH Olegário, normal. Né? E, por enquanto, E aí tem a conta, né? E quem quiser também pode dar essa força. No final, vou estar divulgando o nome de todo mundo, agradecendo a todo mundo, né, que está dando essa força, porque a gente sabe que é difícil, né? É difícil... São batalhas diárias, né? Assim, eu, mesmo enquanto estudante, sempre vivi, né, o grau xerox da leitura, né? Porque comprar livros no Brasil é caro. Então, eu acho que quem puder ajudar, eu ficarei imensamente feliz. Procura né? lá no Facebook, gente, Beth Olegário, procura esse fly, ajuda, Isso. manda inbox se vocês tiverem dúvidas, O nome fala dela com tá ela. passando aqui embaixo, ó, é exatamente assim como você vai procurar lá no YouTube, Beth Olegário. YouTube não, no No Facebook, desculpa. Tem YouTube também, até que tem canal, também não tem canal? Não. Ainda não. Ainda não, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Vamos lá. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui, Beth. Eu sei que você quer finalizar a entrevista com um poema, é isso? Sim, pode. Ah, que legal, quero ouvir. Então, a eternidade é feita de pássaros que ri do voo infalso dos homens. Planar além dos rochedos é anoitecer. Desinteressada a perenidade. É não precisar de relógio para se sentir presente. Nem contemplar o passado, fez invisível do tempo. O que há de mais inseguro no alvará da incerteza que levita? O futuro tem asas, repete o poeta timidamente. Obrigada. Muito bom. Parabéns, viu? Beth, a gente agradece demais a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte aí na sua nova caminhada. E parabéns mesmo. Obrigada. Eu agradeço, né? Acho que é um espaço maravilhoso. Acho que a televisão brasileira, ela precisa, né? Espalhar luz, amor, né? E tanta coisa boa que existe, né? Que é tragada, né? Sempre foi, por muito tempo, pela TV brasileira. Então, é ter esse olhar, né? Um olhar diferente, né? E acho que o que falta no mundo é ser mais tolerante, né? Respeitar o outro. E Ajudar o outro Ajudar também. o outro, né? Então, acho que o programa, ele se propõe ter um olhar mais belo, né? E espalhar boniteza sobre a vida. Tem uma frase do Roland Barthes que ele diz que poesias são práticas de sutileza no mundo bárbaro. Então, assim, eu consigo ver também o programa como um espaço de poesia, né? Esse espaço de espalhar delicadezas, gentilezas para o mundo, né? Para aquelas pessoas que estão assistindo. Verdade. Obrigada. Isso Com aí, certeza muito você já está obrigado. convidada para voltar outras vezes, tá bom? Ok, Até a obrigada. próxima. Obrigado. Vamos para o intervalo comercial, mas a gente Vamos. vai voltar daqui a pouquinho. Não sai daí.